Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Angola. Olha, eu entrei, mas vou ser breve aqui porque estou com pouco tempo e vou falar um pouco de um dos casos que realmente nos interessam. Estava aí a tentar escrever ontem, durante a noite, mas não terminei. E vi que, né, como é um assunto, né, que carece de muita de muita atenção. Também acredito que alguns manos estão aí em casa. Hoje vai ser a conversa no trabalho, em casa, com os amigos, fofocas do WhatsApp e tudo. O Leopoldo Mongo saiu, e agora? Se o Leopoldo Mongo saiu, qual é o futuro do Leopoldo Mongo no momento que todos os dirigentes do MPLA corrupto, que quando são exonerados, né, automaticamente são nomeados, né, para outros cargos. Então é mais ou menos isso que eu vou até aqui que vos dizer, né, sobre o futuro do Leopoldo Mongo. O Leopoldo Mongo, nesse dado momento, ele já não... A partida vou ter que ir a Cunha. Já não vai poder mais estar na liderança, no quadro político de Benguela, não vai, porque supostamente esta semana ainda corre risco de estar detido. Tudo indica que o Leopoldo Mongo vai estar detido. E dentro da grelha política nós temos o administrador do Cubal, possivelmente será o novo administrador de Benguela. Né? Dentro dos rumores, né, estamos a ouvir que a Delta Matias Sifi, né, a Delta Georgina Matias Sifi vai representar a área, né, vai ocupar a posição da Valhangula, uma vez que a Valhangula pediu uma reforma antecipada, né, para não ser exonerada e tudo. Aquela senhora não é assim tão burra como nós pensamos. Né, quer sair com honra, tá entendendo? Com honra. E vai ser exatamente isso que a Valhangula fez. Pediu uma reforma antecipada. Estão a pensar para colocar a Delta Georgina Matias Sifi no lugar da Valhangula. E o administrador do Cubal, tudo indica que se a Delta sair de Benguela, ele vai substituir a Delta Georgina Matias. Eu não acho que o administrador do Cubal tem tanta pujança assim para liderar Benguela. Não acho. Creio que o MPLA não está a ser sábio como nos acostumou, né, ao longo do tempo. Mas o Leopoldo Mongo, assunto dele, vários processos, mais de 18 processos dentro da PGR, desde o caso Dado, o caso Isaac dos Anjos, Autódromo, tantos outros casos da Benguela, terrenos lá depois do Baião, no Lubito, fazendas e tudo. É muito o caso do Leopoldo Mongo e não tem como. Então João Lourenço lançou a sorte, o Leo. O Leo hoje vai ter que responder um processo na PGR, né? O primeiro processo o Leo vai ter que responder hoje, que vai ser ouvido, porque as imunidades já se foram, né? As imunidades já acabaram e o Leo está proibido sair de Benguela. Já proibiram ele sair de Benguela e sair de Angola. Neste dado momento, desde a semana passada, então, que o Leo já vive em termos de residência, que ele não pode se ausentar do país, de Benguela, imagina agora do país, né? O Leo não pode se ausentar de Benguela, então não pode, né, se ausentar de Benguela, ele só pode ficar mesmo aí em Benguela. Este é o problema, né? É uma das coisas muito boas, né, que temos nesse dado momento, que o Leo vai ter que prestar conta com a justiça. Agora, aquela fofoca que dizem Leo, não Leo, vai para o Sumbe, não é verdade. Não é verdade, porque o Leo está com processos até o pescoço, né? Leo não vai para o Sumbe em nenhum momento. O Leo está com processo até o pescoço. Se não pode se ausentar de Benguela, como é que vai ser um governador? Com o MPLA tudo é possível, né?
O MPLA tudo é possível, mas é impossível. E hoje também, logo pela manhã, eu tentei ligar para o Leopoldo Mongo, né, e o Leopoldo Mongo não me atendeu. Eu tentei ligar para o Leopoldo Mongo, não me atendeu, para lhe dar muita força, garra, e estou feliz por ele ter deixado essa pasta. O Leopoldo Mongo foi um dos meninos que levava esses mais velhos no Quimbanda e tudo, e ele estava muito confiante nisso. E dessa vez o MPLA não quis mais manchar a sua imagem, que já anda completamente manchada diante do eleitorado de Benguela, porque Benguela, o MPLA sabe que odeiam o Leopoldo Mongo. O Leopoldo Mongo feriu 99% das famílias de Benguela. A partir do terreno, anulou sonhos, criou grupos aí dentro da administração do governo provincial para prejudicar os munícipes ou mesmo o povo em si, da província de Benguela, né, a sua quadrilha com dado, aquela praia toda, aquela costa toda na Bahia Azul, na Caota. Leopoldo Mongo vendeu tudo aquilo. Tá entendendo? A maioria dos terrenos de milionários em Benguela tem mão do Leopoldo Mongo. Então, hoje nós temos apartamentos mesmo no lugar dos banhistas, tá entendendo? Na Bahia Azul e na Caota. Tudo aquilo tem as mãos do Leopoldo Mongo. E o Leo, eu deixei um áudio para o WhatsApp do Leopoldo Mongo. Então eu vou disponibilizar também este áudio, porque se o Leopoldo Mongo não me atendeu e não quer, se não ouvir o meu áudio, eu vou disponibilizar aqui o áudio pelas redes sociais. Acredito que ele vai ter a santa paciência de poder me ouvir pelas redes sociais, né? Porque não tem como o Leo sair, eu não mandar um áudio para ele, eu não ligar para ele, porque ele pode se perguntar como que eu tenho o número dele. Eu tenho o número de todos, do comandante provincial da polícia, do governador, do vice-governador. Quando eu quero eu consigo, só isso. Então, exatamente isso. Mandei um áudio para ele no número dele que termina com 12. Para quem conhece, para quem é amigo do Leopoldo Mongo sabe. Naquele número que termina com 12, eu liguei, deixei um áudio pelo WhatsApp. Então, é mais ou menos isso. O Leopoldo Mongo, daqui mais uns dias, né, no máximo uma semana, se a justiça for séria mesmo, vamos ver o Leopoldo Mongo nas instâncias turísticas do Cavaco. Essa aqui é a informação que eu deixo. Não tem nenhum cargo, não tem, porque já estão em rixa entre o Leo e o governador, né? Acredito que o governador passou muita ficha negra do Leopoldo Mongo para o presidente João Lourenço, né? O presidente do MPLA, e o Leo acabou com a sua carreira política até aqui. Então, ele tem de fazer de tudo, mas não tem como. Mas uma coisa tem, daquela fonte mais próxima do Leopoldo Mongo, se o Leo abrir a boca, pode arrastar até o Falcão. Isso aqui está mais claro. Arrastar o Falcão, arrastar o Isaac dos Anjos, ele pode arrastar as grandes figuras. É só ele sacrificar-se. Se achar que terá outro benefício, ele vai preferir sacrificar-se, ficar na cadeia 5 ou 4 anos por aí, mas se não, ele vai arrastar o Falcão e o Isaac dos Anjos. Esses dois não escapam, Falcão e Isaac dos Anjos, e mais alguns administradores também não vão se livrar de jeito nenhum. Esqueça isso, né? Essa não é só, isso é um efeito dominó que não pertence simplesmente para o Leopoldo Mongo, também está a ser uma preocupação para todos aqueles que trabalharam durante esse tempo todo com o Leopoldo Mongo. O processo é longo, atualmente passa mais de 100 páginas, dentro da PGR. É um processo muito longo, é um volume mesmo grandão, que dá para fazer um livro de Leopoldo Mongo e a sua cruz, né? Creio que o título é este: Leopoldo Mongo e a sua cruz. Subtítulo, né? Por esta cruz te matarei, né? Acredito
nisso, porque esta cruz vai matar muita gente, né? O Leopoldo Mongo está a carregar uma cruz, né, que possivelmente vai ter um Simão de Arimateia, e que este Simão que pode ser o Falcão, um dos administradores. Esse número já está fora do WhatsApp. Não está fora do WhatsApp, mano. Não está fora do WhatsApp. É aquele Leopoldo Mongo, é o administrador. Né, e vários outros administradores, né, o governador, e tudo indica que o processo de Leopoldo Mongo vai levar muito tempo. Então o Leo não vai para o Ambo, né, não vai para o Sumbe, porque já não pode se ausentar da província de Benguela. Exatamente isso, resumindo que eu que levei. E também por outra, tudo indica que o Cabinda também vai nos deixar mais uma vez, né? O Dr. Cabinda já não vai representar Benguela, vai nos abandonar, né? Estão aí a ver de que forma, porque também há uma rixa entre o Cabinda e o Pássaro. É mais ou menos isso. Em Benguela a política está completamente quente, e está completamente quente. Também acreditamos, né? Eu vou aqui passar para o Partido UNITA, né? O episódio que houve lá no Lubito ou na Catumbela, daquele espancamento do jovem que supostamente diziam que é do SIC. Aquela não pertencia ao SIC, pertence à polícia de informação. É um dos homens que estava a trabalhar lá civil e tudo. Mas também evitamos com que essas pessoas não se estão a trabalhar civil, por amor de Deus, né? É tanto quanto complicado a polícia mandar num comício pessoas com revólver na cintura, querendo ou não, vão mesmo apanhar algumas candambalas. Então é complicado, né? Só se porventura está a trabalhar, então que fique distante, porque no meio do povo, e se o povo a perceber-se que tem um cidadão com revólver, não tem como. Vocês vão sacrificar os agentes da polícia, agentes do SIC, que não é muito abonatório. E também temos aqui que dizer que na Catumbela, a polícia da Catumbela está a trabalhar muito mal. Muito crime na polícia da Catumbela. Temos 3 casos dentro do laboratório de Sacatini que estamos a terminar. Um caso de Lhamba, que um dos agentes da polícia nesse dado momento está detido, porque tem aí algumas armadilhas que a própria polícia faz para tentar, né, o Aristofane manda os comandantes da polícia para trabalhar, e os polícias, como são incompetentes, não conseguem prender os criminosos. Agora estão a chibar-se entre eles, estão a prender entre colegas, e isso é muito mau. Também SIC da Catumbela, há uma quadrilha, aquela quadrilha de Benguela, agora está na Catumbela. É uma quadrilha maléfica mesmo, que também o laboratório de Sacatini vai trazer esses dados. E para já, nos últimos tempos, eu estou um pouco no silêncio e tudo, porque o trabalho de investigação leva um bom tempo. Então eu trabalhar o tempo todo para trazermos aqui notícias com cabeça, tronco, membro. Rayamos disse que o vice-governador tem competência, mano. Não sei qual é o vice-governador, se é atual, né, ou se é o cessante, porque o cessante apenas era gatuno, só isso. Um rapaz que tinha algumas características, José Eduardo Santo, calmo e tudo, muito silencioso, mas que prejudicava muito o povo. Pessoal, meus irmãos de Cabinda ao Cunene, os irmãos estão na diáspora. Essa foi a notícia matinal de Benguela, principalmente nas exonerações e o futuro político do Leopoldo Mongo. Leopoldo Mongo, num país sério, num partido sério, já não tem mais futuro para liderar uma determinada província, município, para ocupar um cargo dentro da função pública. Eu até deixo aqui já uma mensagem para o juiz que pegar o caso do Leopoldo Mongo, e não só, o mesmo próprio governador, tirar o Leo da função pública. O Leo tem que sair da função pública. É demais, é mesmo demais. Mas se o Falcão não for um corrupto, também como o Leopoldo Mongo,
porque o Falcão já demonstrou várias vezes que é cúmplice dessas práticas todas. Vai ter que tirar mesmo o Leopoldo Mongo da função pública. É mais ou menos isso. Passar bem, um bom trabalho, porque eu também vou trabalhar. Abraço a todos. Beijo para todas as minhas manas. Um abraço para todos os meus manos aqui do vosso irmão Sacatini. Agora, o Rei disse, quero saber de ti, caso conheças ele. Ok, do vice não. Do atual, não, porque do atual eu vou ter que lutar. Que vai ter que fazer de tudo para pegar a ficha, né, do vice governador para infraestrutura, né, o que substitui o Leopoldo Mongo. Seja bem-vindo já. Eu quero aqui lhe parabenizar, porque não é fácil ser um vice-governador na terra de Sacatinde. Lhe aconselho mesmo que não é fácil, e seja bem-vindo. E nós aqui vamos trazer o currículo todo, a ficha do atual vice-governador de Benguela. Abraços, família. Deus abençoe a todos. Tem aqui pessoas que realmente que fizeram um pedido para a live, né? Não sei se quer dizer o que é para o Sacatini, mas é simplesmente estas informações que eu passei aqui para vos deixar atualizado. Então, assim, mano, preciso entrar em contato contigo. Ok, mano. Olá, Afrocrata, entra ali. Bom dia, mano. Como é que vai? Alô? Solicito